Quem foi Cleópatra? Uma rainha inteligente e bela? Uma sedutora que conquistou os maiores líderes da Roma antiga? Ou uma mulher complexa que lutou para proteger o seu país? A resposta é que ela foi tudo isso. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, foi uma figura fascinante que ainda hoje desperta a curiosidade de historiadores e amantes da história. Vamos entender a vida dessa fascinante rainha que desafiou as expectativas de sua época. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para receber todos os outros conteúdos. Dito isso, vamos a mais essa incrível história. Cleópatra veio ao mundo no ano 69 a.C., sendo filha do faraó Ptolomeu II do Egito. Embora a identidade precisa de sua mãe permaneça incerta, há indícios de que possa ter sido Cleópatra V, esposa do faraó. Seu nascimento ocorreu em Alexandria, no Egito, mas a sua influência cultural era predominantemente grega. Nesse período, o Egito encontrava-se sob o domínio da dinastia Ptolomaica, estabelecida após a morte de Alexandre o Grande, o qual já contamos a história aqui no canal. O Egito foi incorporado à Macedônia no século IV a.C., após a conquista por Alexandre. Com o falecimento dele, em 323 a.C., o controle do Egito passou para as mãos de um de seus generais, Ptolomeu I. Dado que Ptolomeu possuía origens gregas, a dinastia ptolomaica refletia fortemente essa cultura, e nesse contexto, Cleópatra tinha também como sua língua nativa a grega, que era a língua nativa da dinastia, e sua formação educacional seguiu os padrões dessa cultura. Ela aprendeu disciplinas como filosofia, geometria, aritmética, oratórias, artes, entre vários outros campos do conhecimento. Cleópatra era capaz de se comunicar em cerca de 7 ou 8 línguas, fato que certamente facilitava bastante os seus acordos políticos. Ela foi provavelmente a primeira pessoa da família real ptolomaica a falar a língua egípcia com fluência, dispensando assim a necessidade de intérpretes. Cleópatra assumiu o trono do Egito em 51 a.C., ano que seu pai faleceu. Na época, o Egito enfrentava grandes problemas financeiros herdados da gestão de seu pai, e estava sob a ameaça de ser incorporado ao território romano. Cleópatra era uma líder forte e determinada, que estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger o seu país e o seu povo. Ela também era complexa e contraditória, que podia ser ao mesmo tempo cruel e misericordiosa. Para assumir o governo do Egito, era exigido que Cleópatra estivesse casada com um homem. Acredita-se que ela se casou contra sua vontade com o seu irmão, Ptolomeu XIII, para que conseguisse assim assumir o poder. Embora Ptolomeu XIII fosse considerado um co-governante do Egito, Cleópatra insistia em tomar as suas próprias decisões, não permitindo que o seu irmão influenciasse as suas escolhas e ações. Essa situação resultou em um conflito entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, desencadeando uma guerra. Em 48 a.C., Cleópatra foi obrigada a fugir de Alexandria. Já em Roma, houve um conflito entre Júlio César e Pompeu, enquanto, simultaneamente, Cleópatra e Ptolomeu XIII disputavam no Egito. Pompeu, derrotado numa batalha, buscou refúgio no Egito. Ptolomeu XIII, almejando o apoio de Júlio César, decidiu eliminar Pompeu, enviando a sua cabeça ao líder romano. Júlio César propôs uma governança conjunta de Cleópatra e Ptolomeu XIII sobre o Egito, mas a sugestão foi rejeitada pelo último. As tropas de Ptolomeu atacaram Júlio César no Egito, e ele ficou cercado por meses, até que as forças romanas chegassem para libertá-lo. Em resposta, Júlio César contra-atacou Ptolomeu XIII, resultando na morte de Ptolomeu por afogamento durante a batalha. Após a morte de Ptolomeu, Cleópatra tornou-se a amante de Júlio César, com quem teve um filho chamado Cesarião. Cleópatra visitou Roma e se hospedou na residência de Júlio César, que era casado com Calpurnia. O relacionamento extraconjugal entre César e Cleópatra não era bem visto pelos romanos. No ano 44 a.C., Júlio César foi morto. Cleópatra voltou ao Egito, quando soube que seu filho com César não tinha sido escolhido como herdeiro principal do líder romano. Após o homicídio de Júlio César, membro do primeiro triunvirato romano ao lado de Crasso e Pompeu, um segundo triunvirato foi estabelecido, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os integrantes desse triunvirato buscaram vingar a morte de César e iniciaram uma intensa perseguição aos responsáveis pelo crime, Cássio e Bruto. Depois que a vingança foi obtida, Marco Antônio assumiu o governo do Egito e outras regiões orientais. Ele se estabeleceu em Tarso e enviou cartas convocando Cleópatra a se apresentar diante dele. Posteriormente, Cleópatra compareceu e pouco tempo após o encontro, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes. Isso aconteceu em 41 a.C.
Cleópatra era uma política habilidosa, que sabia como usar a sua influência para proteger o Egito da dominação romana. Ela usou seu relacionamento com Júlio César para garantir a independência do Egito, e ela continuou a negociar com os romanos depois que César foi assassinado. Seu relacionamento com Marco Antônio também foi importante para a política do Egito, pois ele lhe deu acesso ao poder romano. A ligação entre Marco Antônio e Cleópatra perdurou por mais de 10 anos. Durante esse período, eles foram pais de 3 crianças: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. É importante destacar que o relacionamento entre Marco Antônio e Cleópatra nunca foi um relacionamento oficial do romano, que foi casado com outras 2 mulheres romanas, sendo que uma delas era Otávia, irmã de seu arquirrival, Otávio. O relacionamento entre Marco Antônio e Otávia enfrentou desgastes a partir de 40 a.C. e deteriorou-se significativamente em 32 a.C., quando Marco Antônio rejeitou a sua esposa Otávia para assumir o casamento com Cleópatra. Essa decisão desagradou Otávio e ele usou essa ação de Marco Antônio como motivo para que o Senado romano autorizasse que uma guerra fosse lançada. O desfecho trágico desse conflito para Marco Antônio e Cleópatra ocorreu em 31 a.C., com a derrota das forças egípcias na Batalha de Áxio, deixando o casal em uma situação delicada. As tropas de Otávio invadiram o Egito e Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Posteriormente, Cleópatra foi feita prisioneira por Otávio e, para não ser levada como prisioneira para Roma, Cleópatra comete suicídio. O fim da vida de Cleópatra é um dos eventos mais misteriosos da história. Ela se suicidou em 30 a.C., mas as circunstâncias de sua morte são desconhecidas. A versão mais popular da história é que Cleópatra se deixou picar por uma cobra venenosa, uma áspide. Essa versão é baseada em relatos de historiadores romanos, como Plutarco e Suetônio. No entanto, há outras teorias sobre a morte de Cleópatra. Alguns historiadores acreditam que ela se envenenou com um veneno administrado por um escravo, enquanto outros acreditam que ela se cortou com uma adaga ou se afogou. Não há evidências definitivas que apoiem nenhuma dessas teorias. A morte de Cleópatra é um mistério que provavelmente nunca será resolvido. Cleópatra foi uma figura complexa e fascinante, que continua a inspirar e intrigar os historiadores e amantes da história até hoje. Ela foi uma líder forte e determinada, que lutou para proteger o seu país e o seu povo. A morte de Cleópatra marcou o fim da independência do Egito e o início do domínio romano sobre o país. No entanto, sua história continua a ser contada e lembrada, e ela continua a ser uma inspiração para mulheres de todo o mundo. Comente abaixo quem você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal. Se você tiver gostado do vídeo, deixe um gostei abaixo e se inscreva. Não se esqueça também de ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.